Boa noite. Hoje eu convido uma convidada especial, a doutora Isabela Goulart, dermatologista. Nós vamos estar falando aqui sobre acne, tá? Um tema super importante para nós profissionais da área da estética, principalmente quem atua na estética facial. Então manda um aviãozinho aí, compartilha com todos os seus colegas, também com familiares, amigos que enfrentam geralmente problema de acne, tá? E aí a gente consegue ter maior engajamento. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabela. Mais um dia de Alô? live, né, Karine? Isso. Live tão pedida, né? Devido ao sucesso da outra live, foi tão boa. Sim, nós iremos trazer muita informação para todo mundo aqui hoje, né? Novamente. Com certeza. Isabela, para quem não te conhece, se apresenta novamente, quem não assistiu a nossa outra live. Meu nome é Isabela Goulart, né? Sou médica, especialista na área de dermatologia. Já atuo há bastante tempo junto com a Karine. A gente já trabalhou muitos anos atrás juntos, né, Karine? E agora é sempre buscando aprimorar e melhorar, qualificar para trazer um serviço de excelência aos nossos pacientes. Isabela, então é importante, né, assim, esse encontro multiprofissional que a gente está tendo, né? Eu como fisioterapeuta esteticista, você como médica, a gente está atuando em parceria, né? Então, assim, eu acho que nós duas recebemos um público muito grande de pacientes com acne, né? Sim, Há tanto adolescentes como acne na fase adulta, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Que incomoda muita mulher até na nossa faixa etária também, e até mais velhas, com essa acne, você vai dando crise de adolescência, vamos falar assim, né? é, Mas enfim, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia da acne, né? Então, eu classifico, né, Isabela? Eu acho que igual assim, cada um tem sua visão, vou falar meu modo de ver a acne, né? E a gente vai trocando ideia. Então, eu classifico quatro causas principais de acne, né? Que é a produção excessiva de sebo, né? Que ela sim, pode se dar a vários fatores, inclusive os hormônios androgênicos, né? Depois eu vou pedir para você falar mais detalhadamente para gente. A hiperkeratinização do folículo, né, devido a algum sim, problema de estratificação córnea, né, a proliferação de bactéria, né, e sim. é que a gente tem na verdade, eu estava lendo, Isabela, não sei se você chegou a ler isso também, que a Polipódio acnes agora recebe o nome de Cutibacterium acnes. Agora o nome dela mudou, né, a da bactéria da. Então, assim, muitos autores já estão usando o nome, mas a gente encontra na literatura científica esse nome antigo ainda. Então, né, só para deixar claro que existem essas duas nomenclaturas para a bactéria da acne e também os mediadores de inflamação, né, as Sim, interleucinas, que pode ser um dos fatores para estar gerando acne, né? E eu queria que você explicasse mais para a gente, Isabela, como que se dá essa ação dos androgênicos na nossa pele, né, essa questão hormonal. Nós mulheres na TPM, né, sempre acaba tendo mais chance de desenvolver acne. Então, é reclamação, vamos falar, universal de todas as mulheres, a pele oleosa e a pele com acne no período pré-menstrual, certo? sim. A acne, ela vem baseada em dois hormônios, né? Que são os estrógenos e os andrógenos. Então, por isso que ela pode ocorrer tanto na mulher quanto no homem. E esses hormônios, eles têm uma ativação maior durante o período da puberdade. E aí, por isso que geralmente a acne a gente fala que é muito comum na adolescência. Mas algumas pessoas elas têm tendência a perpetuar a ação exacerbada desses hormônios que vai gerar a acne da mulher adulta. Por isso que muitas vezes, durante o tratamento da acne, é proposto o uso do anticoncepcional, porque ele ajuda um pouco nessa regulação hormonal e ajuda no controle aí dessa acne. Porque muitas pessoas às vezes tratam com vários medicamentos e voltam ao consultório e falam, mas eu já usei e não resolveu. Então, hoje em dia, tem medicamentos que são os antiandrogênicos e tem os medicamentos que são os anticoncepcionais orais, que também são aliados no tratamento para tentar estar controlando essa questão hormonal.
E é importante, durante a investigação da acne, a gente ter essa associação, às vezes, com um ginecologista, ou para a gente poder estar investigando essa parte hormonal e estar olhando um melhor método de tratamento e de controle da acne, para poder ter essa dosagem hormonal e ver quais são os fatores que estão influenciando. Porque, sim, são três etiologias, mas a gente precisa, às vezes, atuar em mais de uma para a gente conseguir sucesso no tratamento, né? É porque geralmente a acne é multifatorial, né? E quando você Sim, fala desses medicamentos, inibidores de 5-alfa-redutase, né, que faz aumento da produção da glândula sebácea, ele entraria nesse aspecto também? sim, a espironolactona mesmo é um dos aliados nossos, né? Ele Uhum. é, teoricamente, para tratamento de hipertensão, né? Associa nisso, mas também tem esse efeito de controle hormonal. Então, ele também é um aliado a, na terapêutica. Então, assim, hoje na medicina, você tem atuado no tratamento de acne, então, com medicamentos e tratamentos no consultório também, através de peelings. Sim, tem o tratamento medicamentoso, que muitas vezes ele é feito com antibiótico ou com anticoncepcional, esses medicamentos que a gente já citou, mas tem também hoje em dia o peeling, que ajuda às vezes no controle, né, Queratinização. da queratinização. A limpeza de pele é muito importante, muitas vezes, antes de iniciar um tratamento, fazer uma limpeza de pele com um profissional habilitado, um profissional capacitado, para que não gere danos ao invés de benefícios, né, Karine? Você conhece Uhum. muito bem isso. Por quê? Ele vai fazer uma limpeza geral desses folículos, porque esses folículos muitas vezes estão obstruídos e muitas vezes tem ali a colonização pela bactéria e é o que já vai gerar a espinha. Então, o comedão, que são os cravos, ele é esse aumento da queratinização. E a espinha, que é a pústula, que tem aquele pus dentro, ela é uma colonização daquele cravo, né, daquela obstrução do folículo pela queratinização, e aí gera essa inflamação ali no local, que gera acne. Então, uma dúvida que muita gente tem é assim, porque foram ensinados que a acne não pode mexer, né? E fica com medo de fazer limpeza de pele. Eu falo que a limpeza de pele você tem dois medos, tanto o de manchar, a pele machucar, né? Quanto esse mito que não pode espremer. Não pode espremer quando não se sabe, né, Isabela? Quando não se sabe, um profissional não sabe retirar, ou em casa. A gente jura o paciente a não fazer isso em casa. Porque eu encontro muito no meu consultório hipercromias pós-inflamatórias de acne, principalmente de pessoas que machucaram ao tirar. E às vezes nem não sabe tirar, tira do modo errado, acaba infectando mais ainda aquela área, né? Gerando manchas, né? Até cicatrizes, né? No local da acne. Sendo que, tocando o nome de cicatriz, falando na cicatriz, a gente também tem a cicatriz de acne, né? Isabela, porque geralmente elas são decorrentes dos cístulos e os nódulos, que já são um estágio, mas uns graus, vamos falar um grau, né, mais avançado de acne. E geralmente eu falo assim, olha, eu como fisioterapeuta, esteticista, eu trato acne grau 1, grau 2. Né? Passou dessa fase nódulo cística, eu já encaminho para o médico, né? Porque acho que aí é da área de vocês. Então é importante a gente se complementar, né? O trabalho, o profissional saber reconhecer, né? Até onde ele pode atuar, onde a gente tem que encaminhar. Então, essa parte, né, mais severa da acne, eu acho que realmente a gente tem que encaminhar, porque geralmente o paciente vai precisar do uso de algum antibiótico, né, ou corticoide, né, ou esses medicamentos que você acabou de citar para gente, anticoncepcional, um inibidor de 5-alfa-redutase, enfim. E tem muito se falado também, né, que o medicamento, né, Isabela, que é muito polêmico, é o Rocutan, né? As pessoas são muito imediatistas, elas querem resultado rápido e muitas já querem, não sei você recebe isso no seu consultório, mas querem já o uso do Rocutan, né? Se algumas pessoas, você recebe isso. Olha, a acne, vamos começar assim,
por essa linha de raciocínio. A acne, ela é uma patologia que ela gera muito problema psicológico no adolescente. Ele tenta se esconder, ele se sente inibido, ele tem vergonha do convívio social. Então, ela precisa dessa atenção dos pais e ela precisa desse tratamento. Mas a acne existe 4 graus. O grau 1, que vai ser o grau onde existe o comedão, onde é um grau leve. O grau 2, onde nós já temos as pústulas, né, que são as espinhas ali, aqueles pontinhos brancos. O grau 3, que já é a nódulo cística, que já é uma acne mais grave. E é, inclusive, uma inflamação sistêmica, né, Karine? É uma doença do corpo inteiro inflamado, gera mal-estar, gera muitas vezes febre, incomoda muito o paciente. E o grau 4, que já é necrose. Necrose, gente, é a morte daquele tecido, é a morte daquela área ali. Eu já peguei uma vez no hospital internada uma paciente que só espremeu uma acne. E o que a gente orienta os pacientes? Do mesmo jeito que ela rompe para fora, às vezes ela pode romper para dentro também as camadas da pele e ele atingir um vaso. E aquela bactéria que estava localizada, que seu organismo estava lutando para conseguir segurar ela ali, ela cai na corrente sanguínea e aí ela vai fazer uma infecção generalizada e vai ter um quadro grave. Nesse caso dessa paciente, ela nesse romper, fez uma necrose na região do lábio dela e aí ela perdeu mesmo uma parte do lábio, ficou com uma cicatriz inestética e tudo. Então, isso é importante de se cuidar, é um alerta. Eu sempre falo com os pais, quando vem no consultório com os filhos, falo, gente, vamos tratar, porque isso vai gerar consequências. E, além de tudo, a cicatriz de acne ou a hipercromia pós-inflamatória, que são as consequências da acne, é muito difícil de ser tratado. Ah, eu vou fazer só um microagulhamento, eu vou ter sucesso? Não. Não é simples de ser tratado, não é para ser tratado com o paciente de forma branda, porque às vezes gera tanto trauma. Eu pego o paciente com tanto trauma de cicatriz de acne, que as pessoas julgam eles e os condenam até, né? E isso gera um dano psicológico muito grande. Então, assim, eu tento acolher, tento ajudar. Muitos casos dentro da dermatologia, eu preciso da psicologia, eu preciso de um tratamento psicológico, porque o paciente já vem abalado pra gente. Então, às vezes, é um tratamento, né, que tem como recurso chegar rápido e ser resolvido sem gerar esses danos que vão causar tanto problema futuro. E eu acho muito importante essa questão da acne que você está falando, de quando abordar e como abordar. A limpeza de pele realmente é para ser feita no grau 1, no grau 2. Nos outros já não vão mais ter esse benefício, precisa primeiro desinflamar. Não é para ser feito por qualquer profissional, porque tem que ter esse cuidado com a inflamação, com esse cuidado na hora de ser, né, extraído aquilo ali. Tem que saber, né, Karine, que nem tudo é acne, que às vezes é um milho, que às vezes é um cisto, que a pessoa espreme um cisto a vida inteira, correndo risco e não sabia que era um cisto, que precisa remover a cápsula. Então, essa avaliação criteriosa, ela é fundamental. E aí, a gente entra também nos cuidados que precisa ter. Um sabonete adequado. Esses dias até eu fiz uma postagem, né? Falando os tipos de sabonetes para pele oleosa. Porque a gente vê hoje em dia tanta proposta sem resultado e a gente gosta mais de prescrever aquilo que realmente tem comprovação científica, que é o que realmente é aconselhado. E tem também os tratamentos tópicos. Muitas vezes eu consigo resolver no consultório com um tratamento tópico associado a um protetor solar ideal para a pele, porque também, às vezes, Karine, vejo muito paciente que usa cosmético aleatório. Eu ia comentar sobre isso. E a acne também é gerada por isso, né? Às vezes um hidratante muito oleoso, ele vai favorecer a obstrução. Às vezes um uso excessivo de maquiagem, sem uma remoção adequada, vai favorecer.
Eu pego no meu consultório também, Karine, pacientes que às vezes trabalham na roça e aí eles têm uso desses pesticidas. Isso também gera acne. Nossa, eu nunca Às vi, vezes, não. nossa, eu peguei um paciente tomado mesmo por acne, que a gente fala é erupção acneiforme. Então, é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de abordagem. Você vai espremer aquilo ali pro resto da vida, mas se você não desintoxicar o seu organismo como um todo, você não vai ter sucesso, Eu quero até né? chegar, eu quero até chegar. Isso é uma pergunta aqui. Tem perguntando se o Prestobarba agride a pele e no caso as espinhas. Tem que saber diferenciar também espinha de foliculite, né, Isabela? Sim, o Prestobarba ele agride, por quê? Às vezes consegue extrair a camada córnea, né? Expor a pele ali naquele local, e aí vem as bactérias oportunistas e coloniza aquilo dali. Mas existe foliculite e existem foliculites graves, né? Então tem que ser feito esse diagnóstico diferencial. Tem que ver se por trás daquela barba ali não está colonizado por fungos também, né, Karine? Às Uhum. vezes tem isso. Então, tem vários diagnósticos diferenciais para acne. É, Peguei no consultório um caso hum, interessante de um paciente com alergia a camarão e ele se manifestou com erupção acneiforme. Então, tem que ser tem que ser avaliado, tem que avaliado de dentro escolher para uma fora, história, sim. né? E aí, Eu quero até pegar nesse gancho de inflamação, né, Isabela? Você que sabe que eu trabalho com a estética integrativa, né, estética ortomolecular. Então, eu me deparo muito com inflamações, né, de pele manifestada por um outro problema, de dentro para fora, né? Então, às sim, vezes, o paciente, principalmente adolescente a gente tem que levar em consideração que a alimentação adolescente geralmente não é uma alimentação muito boa, né? Eu já peguei pacientes com casos recorrentes de acne, melhorava, depois de 15 dias voltava tudo de novo, ficava aquela luta. Até o então, isso tem mais um tempo, né? Quando eu estava começando a entrar na estética integrativa, eu fui bater um papo com ele, porque assim, a mãe levou para fazer uma limpeza de pele, aí foi fazendo uma limpeza, foi fazendo um tratamento, assim, porque assim, os peelings, né, para nós profissionais, ele ajuda a tirar essa hiperkeratinização, a normalizar o turnover, a fazer uma estratificação mais saudável, vamos falar assim. Então, esses tratamentos paliativos a gente vai fazendo, mas a gente tem que pensar que ele é multifatorial, então a gente tem que atacar de todos os lados, né? sim. E um dos fatores que é esse fator inflamatório, depois de conversar com ele, a alimentação, assim, terrível, de adolescente mesmo, de comer não sei quantos cachorro-quentes, sorvete, hambúrguer, fast food demais, né? Aí eu fiz uma proposta para ele da gente começar uma desintoxicação do organismo, fazer uma desinflamação de dentro para fora. E ele teria que abrir mão da alimentação. Dois agravantes que eu achei nele na época foi a alimentação ruim e ele estava na época de vestibular e trocava o dia pela noite. Então, aquele ciclo de testosterona e GH nele estava totalmente perturbado. Isso vai Uhum. aumentar mais ainda a produção de glândula sebácea. Né? Então, assim, é você reeducar o paciente como um todo, né? Desde de alterações do padrão do nosso relógio biológico, que é o ciclo circadiano, até mesmo da alimentação, essa desinflamação do organismo, senão a gente fica uma bola de neve, né? Fica assim, o paciente tem uma melhora e depois piora de novo. Aí fica num ciclo, né, vicioso. E aí, na verdade, o profissional da área estética ou da área da saúde fica se perguntando assim, onde eu estou errando com esse paciente? Sem ter um Por que que eu olhar, não igual tenho você. resultado? Então, assim, sem ter um olhar global, né? Então, é importante de ter essa visão. Esses dias também tive contato com uma paciente que ela chegou para fazer limpeza de pele, com a pele cheia de erupções, né? Ela tinha pústulas, erupções que ela julgava ser comedões fechados, né? Que são os cravos mais fechadinhos, esses pontinhos brancos. E na hora que eu olhei a pele dela, eu falei assim, isso aqui não é nada disso, não é cravo, nem espinha, nada. Isso aqui você está com algum processo inflamatório. Sentei com ela, fiz um mapa metabólico, vão começar a desinflamar. Por coincidência, eu mandei mensagem para ela semana passada, falei assim, e aí, sua pele como que tá? Ela falou assim, Karine, acabou. Acabou. Então, nesse dia, eu não fiz a limpeza de pele nela, só da gente. É lógico que eu passei produtos tópicos para a pele que ajudava a desinflamar a nível de pele também, né? Porque, querendo ou não, a pele dela estava inflamada, né? Eu não usei nada oral, né? Foi só produto tópico mesmo e alimentação. Orientação alimentar. Então, assim, a orientação que eu falo alimentar, Isabela, não é que eu estou passando dieta, né? Para alguém me entender mal, porque eu não sou nutricionista. Mas é saber É, orientar. Mas é saber orientar do que tirar,
na alimentação, para ajudar nessa desinflamação. Né? Sim, Então, assim, com certeza. modulando a gente consegue. E um outro gancho que eu queria pegar no que você falou também, sobre esses hábitos diários dos nossos pacientes. Então, um paciente de acne, não sei se você se depara muito com isso, ele é um pouco desesperado para melhora, devido a toda essa questão psicológica, e às vezes vai até em farmácia e começa a comprar produtos de uso indiscriminado, sem indicação profissional. E quando, não sei se, né, se você já notou isso também, ou se é da rotina de vocês, passar muito higienizante com ácido salicílico, muito ácido glicólico. Então, quando vai ali na farmácia ou em algumas revistas que vendem produtos, os produtos, você lê no rótulo, tem ácido salicílico, geralmente como se fosse uma coisa normal. Sem saber que ele é Sim, extremamente queratolítico, né, dependendo do pH, e aquilo vai agredindo a pele. Então, ele tira a função barreira da pele, que é a função de proteção. Né? Então, quando eu falo de função barreira, essa função de proteção, porque a pele é nosso órgão de proteção, né? E a primeira barreira que a gente tem, que é a camada córnea, a gente tem ali produção de lipídios, a gente tem, né, tem água, tem uns fatores naturais de hidratação e tem a microbiota cutânea. Então, essa microbiota cutânea, inclusive a bactéria da acne, faz parte da microbiota cutânea. Né? Quando o nosso sistema imune está alterado, altera a microbiota, favorece também a proliferação de bactéria. Então, esse fato da gente estar limpando demais a pele, tá fazendo até o uso excessivo de ácido na pele, pode até comprometer essa microbiota, essa função barreira da pele, e o profissional da estética, quem está nesse ciclo vicioso, né? De ficar de melhor e pior, porque fica fazendo peeling ali, fica tirando demais, né? Eu falo isso porque eu já vi muitos profissionais da esteticistas fazerem isso, ou outros profissionais da área da saúde, de ficar agredindo demais a pele, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer aquela descamação para ter melhora de tudo, para aquela desinflamação, e às vezes podem estar criando realmente esse ciclo vicioso, de aumentar a inflamação do tecido, de tirar a função barreira, alterar a microbiota, tirar sebo demais também não é muito bom. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? E isso hoje aí. em dia a gente se depara com isso demais. Não, no consultório, assim, eu falo com eles, você sabe que não precisa de você lavar o seu rosto e não deve lavar o seu rosto todo momento, que são 2 vezes ao dia, é necessário? Não, mas eu vou ficar com o rosto oleoso. Falei, olha, deixa eu te explicar, o seu organismo, ele é inteligente. Se você remove todo o excesso, ele vai entender assim, eu preciso produzir mais, então ele vai produzir mais óleo. Então a gente precisa controlar essa produção de sebo e não exterminar. E outra coisa, hoje em dia tem uma política, assim, de que toda bactéria é ruim, que eu preciso exterminar isso. Gente, nós somos colonizados por dentro e por fora por bactérias benignas, bactérias que fazem parte, que nos ajudam. Faz Então, parte do imunológico. se você remover tudo isso, você vai ter mais problema do que solução. Então, isso é importante. Outra coisa também. Existem muitos produtos que até caros no mercado, que não tem comprovação científica, que esfoliam a pele todos os dias. E aí o paciente acha que esfoliar a pele é garantia de sucesso. Só que não. Ele está justamente mexendo nisso, na barreira. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Mas porque ela é a maior proteção que nós temos. Se a gente rompe aquilo dali, a gente favorece a ter problemas graves. Então, é uma responsabilidade muito grande lidar com isso. Você falando de esfoliante, assim, esse atrito constante na pele, assim, fora as receitas caseiras, né, Isabela? Que é tal do açúcar com mel, café, eu já vi um monte de receita caseira. Mas esse atrito excessivo da pele, né? As pessoas acham que é superficial, né, o que elas estão fazendo, essa esfoliação, mas não é. A nossa pele, ela trabalha com um sistema de quimiotaxia. Eu falo que é um sistema de defesa. Então, um simples corneócito, né, que é a camada córnea, uma célula que todo mundo julga de célula morta popularmente, mas é morta é nada. Ela tem muita importância. Né? As pessoas ficam assim, nós vamos retirar células mortas da sua pele. Quem falou que aquela célula está morta? O corneócito é muito importante na saúde cutânea. Né? Então, assim, esse atrito excessivo da camada córnea pode ativar até a nível de melanócito, né? Porque eu falo que nós somos uma tríade, né? Queratinócito, melanócito, fibroblasto. Então, assim, as nossas células de defesa, pensando que a todo momento o nosso corpo, o que é? Está se protegendo. A pele é um órgão de proteção. Se você agride, ele vai vir contra você em algum momento.
né? Então, essa esfoliação excessiva que muitos profissionais e muitos pessoas do dia a dia, nós fazemos todo dia, né? Eu não, né, Isabela? Mas muitas pessoas têm esse hábito de esfoliar todo dia. Isso é muito ruim para a pele, né? Tem que Sim, tomar um já peguei cuidado. paciente no consultório que teve melasma após um peeling de diamante. Entendeu? Ah, mas foi uma esteticista que fez e aí ela pesou um pouco a mão. Não. Gente, olha o grau, né? O que ela conseguiu causar no paciente. Então, assim, é essa cautela, esse cuidado e tudo, hoje em dia é a nossa maior briga, né? Porque eu acho assim, todo mundo invadiu, mas ninguém quer assumir, né, Karine, uma responsabilidade de fato. Porque se eu obter um dano, o outro vai cuidar para mim. Mas não é assim. Eu tenho que me responsabilizar pelaquela paciente, por aquela vida. Porque do mesmo jeito que a gente ajuda, a gente também às vezes pode atrapalhar, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem que ter essa responsabilidade, sim, essa assistência com o paciente. Então, com duas perguntinhas aqui, eu vou só responder a de baixo, que é sobre o assunto. Uma pessoa perguntando se a gente pode esfoliar a pele quantas vezes por semana. Eu, Karine, não recomendo nenhuma. Não sei, Isabel. Eu não recomendo nenhuma. Eu não gosto. Para mim, isso é só arranhar, isso é só atrito. Né? Isso não Sim, faz limpeza de pele, né? São para acabar com esse mito de que a gente tem que tirar a camada de células mortas na pele, né? Isso não existe. Para a gente fazer descompactação córnea, para tirar a hiperkeratinização, a gente precisa muito mais do que uma simples esfoliação, né? Realmente procurar um profissional que ele vai conseguir te conduzir melhor. E uma outra pergunta aqui, Isabela, foi sobre aqui, ó, pergunta a Isabela sobre os exames essenciais para quem tem muita acne. Qual exame deve fazer? sim, isso é individualizado, né? Dependendo da anamnese, dependendo da história, porque muitas vezes, às vezes o paciente tem uma síndrome do ovário policístico associado, então você vai baseado nisso. Não tem assim uma regra. Igual isotretinoína mesmo. Sempre antes de passar, a gente precisa de exames específicos, né? Que é o Rocutan, para poder estar indicando. Então, assim, tem que ser na consulta. Um dia mesmo o paciente perguntou assim: já me adianta os exames que eu preciso, que eu já levo pronto. Eu falei assim, não é bem assim. A gente precisa individualizar cada paciente, né, Karine? Cada um tem uma história. A história familiar conta muito. A história Hábitos de passada, vida, né? pregressa do paciente. Então, assim, quando iniciou, por que iniciou? Igual nós estamos falando aqui, vários pacientes têm outras causas associadas que não seja só hormonal. Então, assim, é muito importante essa individualização. Não tem como, não é uma receita, né? Eu preciso saber, baseado na sua história, qual os exames que são indicados. E a isotretinoína, que é o Rocutan hoje em dia também, ela tem sido prescrita, às vezes, de forma indiscriminada. Eu gosto sempre de conversar com o paciente, ver o objetivo, ver o que foi feito anteriormente, se já foi tentado algum outro tipo de tratamento. Claro que existe um grau de acne que ela vai ter indicação, né? Sempre. Mas às vezes eu consigo reverter com a associação de outros tratamentos antes de usar a isotretinoína. Às vezes a dose que eu vou usar eu consigo minimizar. Então, assim, isso tudo tem que ser individualizado. Os pacientes hoje, eles têm que se ver dessa forma, que não é todo mundo igual. A gente vai conseguir, através de uma história, através de uma anamnese, saber qual é a prioridade daquele tratamento ali. E que os efeitos colaterais também que tem na internet, né, Karine? Que às vezes a pessoa só Uhum. digita no Google e aí acha que aquilo tudo é um absurdo. Não, a gente tem ciência disso e cada paciente vai responder de uma forma diferente ao mesmo medicamento. Isso é muito importante você falar, Isabela, porque eu vivo falando aqui sobre avaliação, né? Essa visão global que a gente tem que ter. Então, assim, a acne é simplesmente uma manifestação que alguma coisa está errada. Vamos falar assim. E se você não fizer uma investigação detalhada desse paciente, com outras. O ideal, é igual você está falando aí, a gente investigar se existe mais algum sinal, sintoma associado naquele organismo que pode estar levando àquela acne. Então, eu achei muito importante isso que você falou, dessa avaliação individualizada do paciente.
A gente tem que ter essa atenção sempre. Nós profissionais da área da saúde, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Essa inflamação do organismo, essa intoxicação, a gente vive com um mundo muito estressado. O estresse, né, Isabela? Não sei se você pega quadro com isso, mas eu tenho pacientes que pioram, no quadro de estresse, pioram muito. Hoje mesmo eu recebi uma paciente que eu estava fazendo ozonioterapia na acne dela, fiz 2 sessões, um resultado assim maravilhoso, Isabela, depois eu vou te mostrar, né? Assim, aí a pele dela, assim, com 2 sessões desinflamou, mas hoje ela chegou, assim, toda inflamada de novo. Assim, o que que tá acontecendo, assim, Karine? Eu tô muito mal, eu essa semana não tô bem, eu comi doce demais essa semana, chorei, ou seja, tô ansiosa, depressiva, acabei comendo muito doce, olha o tanto de coisa que aconteceu com ela. Sistema emocional abalou ela totalmente, né? Eu até estava comentando na live que eu fiz com a Cara esses dias sobre a alteração, né, do estresse em relação ao eixo HPA. Então, assim, até mesmo a resistência à insulina pode gerar acne. Então, assim, é muita coisa que está envolvida, né? E esse excesso de glicose que ela deu para o sangue dela acabou inflamando, né, o tecido. E tudo chega na pele, né? Igual, por exemplo, a microbiota cutânea, ela é totalmente influenciada pela microbiota intestinal. Então, a mucosa intestinal está com uma desbiose ali, que é uma alteração da microbiota, isso vai cair na circulação sanguínea e linfática e vai chegar na pele, né? Então, a gente tem um sistema imune na pele, então tudo vai reagir, né? Então, assim, é importante demais essa avaliação minuciosa do paciente, né? Então, é sim. muito importante que você falou. Tem uma Tá. pessoa falando aqui que o Rocutan agride muito o fígado. Agride, né, Isabela? Depende da dosagem também, né? Assim, ele agride, mas eu acho que vai de acordo com a dosagem. Olha, antes de iniciar o tratamento com o Rocutan, na nossa consulta, na nossa avaliação e na nossa conversa, é sempre explicado isso para o paciente, sabe? Que tem esse risco de agredir sim o fígado, por isso eu sempre peço exames de função hepática antes de iniciar. Tem alteração também dos lipídios, então favorece às vezes, né? Uma hipertrigliceridemia é importante. Tem as alterações e tem os exames, sim, a ser pedidos. E importante também, não pode beber durante o tratamento, justamente para não sobrecarregar ainda mais. E esses exames, Karina, eles são repetidos dentro do primeiro mês, justamente para ver qual foi a reação do seu organismo, tanto a reação hepática quanto a reação de outras partes, para poder ver se o paciente está adequado àquela medicação, se ele está respondendo bem, e o acompanhamento, porque muitos pacientes iniciam o tratamento, vê uma melhora e abandona. Isso daí é muito preocupante, porque a gente orienta, a gente explica e tudo, e aí às vezes o paciente não tem ou paciência para esperar o resultado, ou já vê algum resultado e acha que já está bom. Então é importante sim esse esclarecimento aí. E o Rocutan existe muitos medos com relação a eles. Pais que chegam e falam, não, eu não quero de jeito nenhum. E aí eu tento explicar para eles que todo medicamento é droga, que tem que ter a dosagem, que tem que ter os cuidados, mas que a gente está ali preparado justamente para lidar com isso também, né? E ele acaba ressecando muito as mucosas, né? A nível de pele também, né, Isabela? Eu, por exemplo, quando for fazer minha avaliação, se um paciente tomou Rocutan, dependendo da dosagem, eu não pego nesse paciente nem no corporal, nem no facial, depois de 6 meses a 1 ano, depois que encerrou a medicação. Porque vai estar alterado, até mesmo a hidratação de pele, nutrição, colágeno. Então, ele tem um tempo para permanecer no organismo. E aí, sim, eu sempre explico. Pode, não é todo mundo, tá, Karine? E assim, às vezes o paciente não sente nada, mas pode ressecar cabelo, pode ressecar a pele do rosto, pode ressecar os olhos, pode ressecar o nariz, tá? Boca, os lábios. Eu falo que todo o sistema gastrointestinal, desde a boca até o ânus, pode ter essa alteração. Então, assim, eu alerto tudo que pode acontecer. Inclusive, nós temos um termo que o paciente recebe, inclusive para ele levar para casa e para ele entregar na farmácia, que também explica tudo isso que pode ser causado pela medicação.
E como, que a gente consegue, que você consegue orientar, assim, qual que é da sua orientação para os hábitos diários desse paciente, né? O sabonete adequado, um produto, um cosmetológico, não sei se você indica alguma coisa industrial, você vai na cosmetologia, de manipulação, né? Você Sim, tem que ter uma rotina também, né, Isabela? Eu falo assim, uma pele não tem segredo, ela tem rotina. Eu costumo falar isso com meus pacientes, né? Tem que dar essa sim. rotina para o nosso paciente. Tem alguma dica básica aí que você dá para gente também? Ó, sabonete tem que ser específico para pele oleosa. Lembrando que ca- tem pacientes que dão certo com uns e outros não. À noite, né, que eu estou falando. Se o paciente queixa de ressecamento da pele, a gente vai indicar um hidratante próprio para aquela pele. Se o paciente reclama de um ressecamento dos olhos, tem os colírios. Ressecamento dos lábios, tem hoje em dia hidratante com protetor solar labial, que é importante usar. Então, assim, isso daí varia da queixa do paciente, porque não é indicado para todo mundo. Se ele não tem sintoma, eu não vou passar. E o uso do protetor solar é muito importante durante o período, porque, igual você está falando, é uma pele sensibilizada que favorece a queimadura, que favorece a mancha. Então, tem que ter esse uso. Eu gosto muito de evitar, Karine, usar ácido, usar produtos que agridem a pele, porque já é uma pele agredida É uma por si pele só pela inflamada. medicação. É uma pele que ela precisa. Tô falando isso durante o uso do Rocutan, tá? Uhum. Depois eu vou falar do uso geral. Geral. É uma pele que precisa de ter esse cuidado aí para evitar o máximo que a gente puder de agressão. Esse Uhum. é a orientação para o Rocutan ou isotretinoína oral. Agora, uma pele de cuidado diário, uma pele com acne, ela precisa de um protetor solar, ó, de um sabonete para lavar o rosto à noite e pela manhã. Eu gosto muito de indicar para alguns pacientes ou um ácido ou peróxido de benzoíla associado a outros produtos. Para quê? Para ajudar no controle do sebo, para Sim. ajudar na hiperqueratinização. Então, tem as suas indicações. Às vezes eu não fico falando muito nome, porque o paciente corre e compra sem ter a indicação É de uso favorável, né? indiscriminado. Uhum. Sim, e geralmente esses produtos são usados à noite e pela manhã eles são retirados e o uso do protetor solar. Hoje em dia existem os protetores solares que eles são específicos e que neles tem microesferas, que essas microesferas elas vão absorvendo o óleo que é produzido durante o dia, para a noite, na hora que você remover aquela camada de protetor, você remover também aquele excesso de oleosidade. Então, é uma forma de tratamento da pele também. E isso é importante hoje em dia ser esclarecido, porque às vezes os pacientes falam muito assim, comprei da marca tal, na revista tal, e aí eu achei que piorou, mesmo que tinha indicação. Então, assim, Uhum. eu não posso indicar porque não tem comprovação. Então, esses que têm esses estudos, eles são ideais para o tratamento. Agora, pegando o gancho da pergunta do Thales aí sobre protetor solar, né? Eu me deparo também com a carência dos pacientes de acne em usar protetor solar, porque às vezes nem achou o protetor solar que desse certo para a pele dele. E a pele oleosa fala que o protetor aumenta mais ainda a oleosidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o protetor solar tá aqui para nos proteger, né? Contra tanto os raios ultravioletas quanto a luz visível, que hoje em dia a gente está muito suscetível à luz visível, né? Que ela tem penetração profunda na pele, como os raios ultravioletas. E assim, quanto maior essa exposição à luz, maior produção de radical livre na pele. Né? E o excesso de radical livre na pele, ele causa também processos inflamatórios, ele destrói colágeno. Eu costumo falar que uma das causas de acne também, da atividade aumentada da glândula sebácea, pode até ser um colágeno deficiente. Porque quem sustenta o nosso folículo piloso ali na derme é o colágeno, né? 80% é o colágeno. Se a gente destrói demais colágeno na pele, né? Vamos falar assim de um modo geral, porque a gente tem tantos fatores, a gente comentou na outra live, né, Isabela, os fatores intrínsecos e extrínsecos, mas enfim, a teoria dos radicais livres tem ganhado tanto nos dois fatores. Então, assim, destruir colágeno numa pele com acne não é nada legal.
né? Então, o protetor Não. solar, ele vem com, assim, com N justificativos de uso, né? Agora, a pessoa realmente tem um profissional para estar indicando para achar um protetor solar ideal para aquele tipo de pele. E tirar esse mito, né, que o protetor solar deixa a pele muito oleosa, né? Então, a gente tem que inibir isso tudo aí, né? E radical livre está em tudo, né, gente? Né? Tudo que induz radical livre na gente, a gente fica doido. Né? Então, assim, a acne ela pode até surgir por até uma alteração de ambiente, né, Isabela? Então, às vezes, até a localização geográfica de um paciente se deslocar de um lugar para o outro, a umidade, né, o clima, Sim. vão estar interferindo nessa função barreira da pele, no pH, e está favorecendo o aparecimento de acne também, né? E agora a gente podia falar um pouquinho assim dos tratamentos que são indicados para cicatriz de acne, né? Que tem paciente que tem Uhum. acne e tem essa preocupação também. Olha, geralmente eu indico a subincisão ou a tunelização, né? Que é aquele descolamento daquela trave de fibrose. Porque acontece essa inflamação toda e aí às vezes forma cicatriz. Então a gente precisa, e dentro dessa cicatriz, por dentro da pele, existe as traves de fibrose. Então muitas vezes a gente precisa descolar essas traves de fibrose para a gente obter uma melhora da pele de forma geral. Tem também indicação do microagulhamento, hoje em dia o microagulhamento robótico, né, que é feito através do laser, que tem excelente resultado. Temos também o laser de CO2, que ajuda também a melhorar esse aspecto da pele. Então, assim, tem o Skin Buster hoje em dia, que é uma hidratação profunda que a gente faz, geralmente descola a pele, depois dá essa sustentação com o Skin Buster. Então, assim, são vários tratamentos hoje em dia que têm um bom resultado. Mas os pacientes às vezes querem que a pele volte a ser igual era antes. Uma pele cicatrizada, né, Karine, ela não tem condições de ser uma pele 100% igual ela era antes, 100%. porque ocorreu ali todo um processo. Então, é importante essa conscientização do paciente, que tem que tratar, que ele vai obter melhora, mas que não vai ser 100% resolutivo. Então, é importante você falar isso, porque é aquela história, né, Isabela? As pessoas são muito imediatistas e elas querem resolver tudo muito rápido, querem um método agressivo demais, né? Então, não é nem sempre esse o caminho, né? Como a gente disse, a acne é multifatorial, a gente tem que olhar como um todo. Então, assim, a produção de sebo, a hiperkeratinização, é colonização de bactéria, é inflamação, é modular a inflamação do organismo. Então, assim, é agregar como um todo. Né? E como cuidado diário, então, Isabela, se a gente pegar e a gente for resumir, é fazer uma higienização com produto adequado, não higienizar em excesso, né? Não tirar Sim, produto em excesso. Hoje em dia tem até águas micelares que tem o próprio óleo para retirar, né? sim. Então, eles não precisam retirar o óleo da pele para fazer higienização. E eu tô lembrando aqui agora, que veio na minha cabeça, os alcoólicos, né, Isabela? Muita gente usa aqueles leite colônia, leite de rosa para tirar a oleosidade, e os alcoólicos, eles não são muito legais, né, para fazer esse tipo de higienização. Principalmente numa pele que já está com a reação inflamatória que causa aquela ardência, aquele desconforto, tudo ali, né, Karine? Porque esses produtos são bem agressivos, assim, para a pele. Né? A esfoliação que a gente falou, né? Então, assim, é não esfoliar a pele, não dar atrito na pele, não ficar se auto-limpando, né? Tem que tomar esse cuidado, procurar um profissional que vai saber fazer uma limpeza de pele, né? E tem que saber fazer limpeza de pele. Eu fico brincando com algumas pessoas assim, deixa eu tirar seu trauma de limpeza de pele, porque muita gente tem trauma de limpeza de pele, porque vai marcar, porque vai machucar. Mas não, gente, ninguém sai lá da clínica com machucado. Ninguém sai lá da clínica com marca Outra coisa, nenhuma. Karine, tudo é só indicação de limpeza de pele, porque às vezes o paciente acha, assim, que uma limpeza de pele vai resolver tudo. Ah, não, é o primeiro passo. É o primeiro passo, ele É o primeiro precisa de passo. ter um amparo, ele precisa de ter uma rotina em casa para manter aquele sucesso da limpeza de pele, né? Porque eu vejo muito isso, os pacientes às vezes, não, doutor, porque eu faço limpeza de pele há anos. Aí eu olho assim, tá, mas Tampando o sol qual com a que é... peneira, né? Eu não uso mais nada, eu só faço limpeza de pele e acho que já, entendeu? Não é só assim também, né?
tudo tem, hoje em dia, a tendência é ser tudo minimizado, mas tem que ser tudo bem tratado e bem indicado. Né? Então, assim, a higienização da pele é importante, sim, né? Voltando nos home care, né? Então, assim, fazer a higienização correta. Eu gosto muito, Isabela, dos sabonetes de à base de argila. Eu indico muito para remineralizar. Porque a gente sabe que alguns pacientes de acne podem ter deficiência de zinco, né? Então, vão até nível Sim. sistêmico mesmo, né? Então, a gente, pelo menos, remineralizar a nível de tecido. Eu gosto muito de usar os produtos ortomoleculares, a base de silício. O silício também ajuda muito, o zinco. Então, eu gosto muito desse sabonete de argila, né, para uso em casa, que é um sabonete que não agride e ainda remineraliza, né? Eu, particularmente, o argila branca, né, que ele ajuda a combater a oleosidade também. Usar um produto adequado para o profissional para essa acne, né? Não é sair comprando aí na farmácia de modo indiscriminado qualquer produto para acne, né? Os famosos secativos, né, Isabela? Não sei se já chegou isso para você também, a pasta de dente. Antigamente a pasta de dente para secar. Tem os Sim. secativos caseiros também, misericórdia. Né? Então, assim, e usar o produto adequado para controlar essa produção de sebo, né? Ou microbiota, isso vai depender da avaliação, e o protetor solar. Né? Até mesmo, Isabela, vou pegar um gancho aqui que eu lembrei, a hidratação. A maioria das pessoas com pele oleosa e com acne não hidratam a pele. Isso é um erro Acho também, que não pode né? hidratar, né? Então, assim, é um mito, né, que não se pode hidratar a pele oleosa. Então, assim, tem que ter uma indicação profissional de tudo direitinho, para você ter esse equilíbrio, né, essa função barreira que eu falei, tá? Deixa eu ver umas Acho que mensagens estava aqui. falando aí da questão da hiperpigmentação, a gente falou pouco, né? Qual o tratamento pós-cravos com hiperpigmentação? Né? Após tipo uma hiperpigmentação até pós-inflamatória, né? Sim. Dependendo do tom de pele, né, do fitoespectro da pele, a pessoa realmente ela tem tendência a ficar mais marcada devido a esse processo inflamatório que ocorreu na pele. E os tratamentos estão diversos, né, Isabela? Acho que vai ter uma avaliação também, né? Ou um pilha, um clareador em casa, né? Para poder estar ajudando. Eu falo sempre assim, que a pele negra eu sou apaixonada por ela com relação ao envelhecimento, mas quando ela mancha, ela dá trabalho, né, Karina? Então, Quanto maior o Fitzpatrick, né? Maior o fototipo, maior vai mais ser. essa hiperpigmentação. Eu sempre explico para o paciente assim: vamos por etapas? Primeiro eu preciso tratar a sua pele, tratar a acne, para depois a gente se preocupar com a mancha. Aí eu indico o tratamento, peço retorno, depois de determinado tempo ele retorna. Ah, agora sua pele está ótima. Vamos partir agora para tratar a hipercromia? Aí eu vou Isso, tratar. exatamente, eu Mas faço isso também. antes, eu já oriento o protetor solar ali, porque eu falo, ó, se a gente não usar o protetor solar, essa hipercromia sua vai virar uma mancha e depois vai virar, fica mais difícil a gente remover. Aí oriento. Aí depois entro com algum tipo de ácido ou algum tipo de clareador para tratamento dessa hipercromia. Aí depois a gente entra com a proposta da cicatriz de acne. Então eu gosto de ter vários tempos com o paciente, gosto de Exatamente. fazer um tratamento em etapas e mostrar para ele que é necessário esse tempo, porque a hiperpigmentação, às vezes, ela acontece ali, mas o processo inflamatório ainda está ali naquele local. Então, eu preciso do tempo para o seu organismo resolver aquilo dali para eu poder abordar o paciente. Então, tudo tem que ser bem São espaçado. etapas, né, Isabela? O tratamento de acne são etapas. Então, assim, primeiro a gente limpa, né? Faz uma limpeza de pele, modula essa inflamação, modula essa acne. Primeiro não adianta vir com o tratamento de mancha e de cicatriz com acne ativa. Né? Então, depois de tudo controlado, a gente vai passar pelo processo de clareamento, de tratamento de cicatrizes. Então, é isso realmente que você falou, que é a minha linha de raciocínio também. Sempre quando eu peço o exame para o Rocutan, eu falo com o paciente, então agora, antes de você iniciar o uso do Rocutan, vai lá, faz uma limpeza de pele, que vai dar o tempo de sair os resultados do seu exame, da sua pele se recompor, e aí a gente vai iniciar o tratamento com o Rocutan. Entendeu, Karine? Tipo uma Uhum. organização antes. Aham. Durante o uso do Rocutan e 6 meses a um ano após o Rocutan, igual você disse, não é ideal que se faça nada para agredir aquela pele. Tem que ter Exatamente. esse cuidado. O profissional da área da estética, ele tem que ter isso na ficha dele, ele tem que ter essa pergunta.
Né? Se teve caso, não só eu falei com você, não só no facial, não, no corporal, né? Então tem que ter Sim. na ficha esse histórico medicamentoso, que se um paciente passou por Rocutan recentemente, não mexe, não pega. A gente trabalha a nível de pele, de tecido, né? Então, assim, não rola pegar. Né? A Alice está falando aí que ela teve acne fúngica, né? A microbiota é bactéria, fungos e vírus, né? Então faz parte também. Talvez esse shampoo que ela usou, que ela falou que depois melhorou depois de usar um shampoo específico, estava até controlando essa microbiota e essa manifestação fúngica maior. Olha aí que importante. Né? Às vezes fica tratando só como como bactéria, né? E agora descobriu assim, esse motivo. Né? Você já se deparou com paciente assim também, Isabel? Olha, é comum de acontecer assim, às vezes esses pacientes eles já têm uma infestação pela dermatite seborreica, né? E aí essa pele, ela tem aquela perda da camada de proteção, igual a gente explicou, então isso favorece. E esses pacientes que têm dermatite seborreica, eles também têm um aumento da oleosidade. Então é comum essa associação ali. E outro dia eu peguei um paciente que estava tratando fungo há muito tempo e não era também uma descamação fúngica. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Ah, outra coisa que eu quero falar. Agora, nesse tempo de pandemia, Karine, tá tendo muito paciente com erupção acneiforme Tá. no local da A máscara. masking, né? Masking, né? Se deram o nome de masking para essa nova afecção, né? Sim, por que que acontece? Ali a nossa pele vai ficar num ambiente úmido e um ambiente quente. Mal Então, oxigenado. favorece ali o crescimento. É uma cultura, vamos colocar assim, para germes ali naquele local. E aí o paciente não higieniza ou usa um sabonete, é muito comum no meu consultório, os pacientes usarem sabonete de barra ou do banho no rosto, né, Karine? E isso daí a gente vê que aumenta muito a oleosidade do rosto. Ou então usa o protetor, pacientes que trabalham o dia todo de máscara, usam o protetor solar na região da máscara. Então também tem o aumento da oleosidade naquele local. Então, isso tudo vai favorecendo a essa afecção ali. Aí, às vezes, tem a barba, tem a máscara, e junta aquilo tudo, então desenvolve uma foliculite. Então, assim, a máscara hoje em dia, ela se mostrou causadora de vários problemas. Mas os fatores emocionais também nessa pandemia pioraram muito. E trouxe muitas consequências e muitas doenças. Eu tenho pegado muito no consultório. Doenças psicologicamente causadas, agravadas até. Então, assim, a acne também não é diferente, né? Eu quero até pegar esse gancho, Isabela, do que você falou de máscara. Eu estava lendo hoje um artigo, inclusive, falando que essa bactéria da acne, a anaeróbia, ela persiste no ambiente até por 8 meses. E uma das orientações que eu dou para o meu paciente é fazer o uso constante de fronha de travesseiro, de toalha de rosto, e a máscara que não é trocada constantemente, aquela bactéria fica ali. Né? Então, assim, tanto que quando o paciente sai lá da clínica após o tratamento de acne e limpeza de pele, se ele não tem uma máscara reserva na bolsa dele, eu dou uma minha, descartável. Porque ele tem que fazer essa troca constante de máscara, né? Igual eu falei assim, não só a máscara, tomar cuidado mesmo, né? Em casa, ter sua fronha de travesseiro isolado do pessoal de casa, principalmente porque tá com muita pústula, né? Principalmente. Então, assim, não adianta o paciente vir fazer limpeza de pele comigo e naquela noite deitar naquela fronha de travesseiro que tá toda lá infectada. Sim. Né? Então, é muito tempo que uma bactéria da acne persiste naquele ambiente. Então, assim, é tenso. É muita recomendação, é muito cuidado que tem que ter. Né? Às vezes o paciente olha para mim regalado, assim, como assim? Vou ter que trocar todo dia? Eu falei assim, nessa fase que você tá. Eu recomendo até ferver, Karine. É, bacana. Né? Passar uma água quente ali, naquela situação ali. Às vezes, pôr o travesseiro no sol, né? A gente não sabe como é a situação ali. Se é um ambiente que tem muito mofo, que tem muito fungo, que tem, né? Então, assim, são cuidados básicos mesmo que fazem muita diferença para o paciente. Faz muita diferença.
Né? Tô olhando aqui que a nossa live já tá encerrando, Isabela. A gente vai ter que marcar mais live. Vamos. Eu acho que um tema que a gente tem que falar é melasma. Eu acho que é um tema que tá todo mundo ansioso para ter uma live de melasma. Vamos marcar sim, com certeza. Então, assim, eu espero que a gente tenha conseguido passar informação tanto para os profissionais, tanto como qualquer um de vocês, um hábito diário está tratando dessa acne, né? Contando desde a higienização correta e uma proteção solar, uma hidratação, uma cosmetologia bem aplicada e personalizada, né? Então, a gente está aqui para ajudar no que for preciso, né, Isabela? Então, pode mandar mensagem para mim ou para a Isabela, ou como paciente, ou como aluno, né? Que a gente vai estar ajudando, né? E está esclarecendo a dúvida de vocês, tá? Eu queria te agradecer. Pode falar. Eu falo sempre assim, eu uso muito o Instagram como um mecanismo ou uma arma de gerar conhecimento. Tento usar uma linguagem mais popular para os pacientes poderem entender, e isso é um meio que eu uso para ajudar as pessoas, né, Karine? Hoje é importante isso, os pacientes buscam, às vezes, conhecimento. Não dou soluções, porque, igual eu tô falando, isso é individualizado, mas eu busco gerar conhecimento, gerar esclarecimento para o paciente. Então, assim, espero que tenha alcançado isso aqui hoje com vocês. Tenha chegado a esse objetivo, porque eu acho que conhecimento hoje é tudo para todo mundo, né? Para todo mundo, exatamente, isso que eu ia falar. Então, assim, meu Instagram está muito hoje mais voltado para profissionais, né? Por ser professora, né, educadora na parte da estética, mas muitos pacientes minhas assistem e já pega aquilo ali de gancho e começa a mudança de hábito diário. Porque hoje em dia está todo mundo muito curioso para entender, né, o que está acontecendo no corpo, querem explicação, né? A própria interação de vocês mostra isso para gente. Né, que assim, a partir de assim, por que acontece isso, como eu faço para tratar, é por que eu tenho que tratar dessa forma, né? Então, assim, eu acho que a gente está aqui como educadora dos dois aspectos, né? Então, assim, trazer, profissional, a gente trazer, promover saúde, né, Isabela? Nós, como profissionais da área da saúde, tem que promover saúde como um todo, né? E eu queria te agradecer, tá, novamente, por ter aceitado o convite, foi ótimo, tá? Eu acho muito bacana a sintonia que a gente tem, né, essa parceria de verdade, né, atendimento estético, fisioterapêutico, médico, né, e a importância dessa equipe multiprofissional é extremamente importante para o sucesso de qualquer disfunção estética, né. Então, eu queria te agradecer. Tem mais uma perguntinha que eu estou vendo aí, vou tentar responder no último minuto. Fazer esses milho que dão no rosto, é o tipo de cravo, espinha? Os milhos é diferente, né? Já o milho já é uma hiperqueratinização, né? Ele não é um efeito comedogênico, né, da acne, né? É um outro motivo. Muita gente chega realmente para fazer limpeza comigo, cheia de milhões, né? E a gente realmente tem que acabar fazendo uma extraçãozinha, até com perfuração, para conseguir tirar. Mas é super tranquilo. Tem que avaliar se realmente é milho. Algumas pessoas chegam lá com chantelasma, né? Alguns nódulos de gordura, achando que é milho e não é. Então, assim, cabe o profissional também avaliar. Tratamento de duas pacientes, uma com chantelasma e uma com milho a laser. Nossa, é excelente o resultado, o paciente sai super satisfeito, Karine. E é uma coisa que incomoda muito o paciente, essas, né, na área dos olhos, essas alterações. E dá muito, né, esse acúmulo de gordura na região dos olhos e esses milhos. Já atendi pacientes de, tipo assim, 10 anos, cheio de milho. Né? Sim, isso pode acontecer no processo, né, de maturação, né, a alteração hormonal também aparecer. Né? A acne também hoje em dia tem um tratamento a laser para diminuir essa inflamação, para diminuir a polinização. Que ótimo. Eu tenho usado agora muito ozônio, tenho gostado muito do resultado, muito mesmo. Depois eu vou te apresentar uns resultados. É muito legal. Quero também te agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar aqui gerando conhecimento para as pessoas e sempre que precisar estou às ordens. A gente vai marcar de melasma, porque de melasma tem muita gente esperando, Isabela, a gente vai marcar. Tá? Pode deixar. Só ficar acompanhando a gente aí que já a gente vai lançar essa live. Tá bom? Obrigada, boa noite a todos, obrigada a todo mundo que participou e, como eu falei anteriormente, estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas, né, tratamentos.
né? E tamo aí, tamo junto. Obrigadão, Isabela. Boa noite para todo Boa mundo. noite, fiquem com Deus. Amém. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.